Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz. Aqui quem está falando é o André Pimentel. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Eu já gostaria de agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm curtido, que têm se manifestado nos comentários. É muito bom a gente ver que a palavra ela está alcançando vidas, alcançando os espíritos predestinados por Deus para esta glória, para este governo que é o governo de Deus. Então, muito obrigado a todos por fazerem me sentir principalmente em família, porque é assim mesmo que eu me sinto. Os carinhos manifestados pelos abençoados lá no WhatsApp, as dúvidas que estão sendo compartilhadas, e no tempo ali devido eu vou responder a cada um com todo o respeito que vocês merecem. Eu quero também fazer um agradecimento aqui aos abençoados Cat e Wagner, porque me cederam aí um espaço para me colocar as músicas deles aqui no canal da Graça Pura. Muito obrigado também ao Paulo Sérgio. Eles estão convidados também para estar conosco no dia 7 de dezembro, lá em Duque de Caxias. A partir das 13 horas, vamos estar nos reunindo ali com os abençoados, naquele lugar tão gostoso, que é o centro de convenções do Hotel Mont Blanc. Para os abençoados que desejarem obter mais informações de como chegar até lá, manda um zap para mim, e que eu vou estar passando para os abençoados toda a nossa programação e também como chegar até lá. E para você que mora fora do Rio de Janeiro, quiser vir aqui conhecer a cidade maravilhosa, venha estar conosco aqui neste sábado, dia 7 de dezembro, ok? Abençoados, está tudo pronto para o lançamento da nossa rede social, ok? Que deve acontecer essa semana. Eu acredito que até na próxima semana vai estar tudo pronto. A princípio, somente algumas pessoas irão testar a nossa rede, Vou escolher algumas pessoas para estarem testando a rede, para saber se está tudo ok mesmo. A gente tem feito vários e exaustivos testes, está tudo ok até agora, está bonita. Tá? Então, depois disso eu vou estar disponibilizando para toda a família da fé, e todos que quiserem serão convidados. Por isso, os abençoados já têm me procurado no WhatsApp, têm demonstrado o interesse de fazer parte dessa rede social da família da fé. Então ali você vai poder postar tudo, vídeo, vai poder postar fotos, vai poder postar aquilo que Deus colocou no seu coração em graça. Enfim, vamos estar em família. E o aplicativo da nossa rádio está muito bom. Eu tenho falado com algumas pessoas a respeito e disseram que até a visão sobre a graça delas mudou, depois de ouvirem as nossas mensagens. Porque as mensagens da Graça Pura são mensagens que têm um tom diferente, um tom mais conciliador, um tom que traz paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Porque, abençoados, vivemos dias tão conflituosos, turbados, tenebrosos, que a melhor coisa é poder chegar em casa e ouvir uma mensagem que nos ajuda a relaxar, que nos ajuda a viver, que nos ajuda a compreender as situações tão difíceis desta vida. Então, se você não tem, instale, experimente. Se você não experimentar, como você vai saber? Então, abençoados, eu insto vocês a experimentarem, ok? Bom, já falei da nossa primeira reunião, acho que já foi tudo, Acho que já avisei tudo. Vamos então passar ao tema de hoje. Que é a segunda parte de uma série de estudos que estamos fazendo e provando por A mais B sobre o fim do pecado, que são as provas irrefutáveis. Aquele que quiser contestar, por favor, só não vem com Deuteronômio, mais Levítico, lá com os livros históricos. Não façam isso, por favor, porque não obterão nem resposta, ok? Vamos nos ater ao que é importante. Para nós hoje o que é importante é a graça. Eu acredito que até para aqueles que querem contestar, hoje o importante é a graça. E abençoado de graça não é Apocalipse, ok? Como muitos pensam, a graça não tem nada a ver com Apocalipse. Aí muita gente fala, mas Apocalipse tinha 7 cartas que foram endereçadas às comunidades gentílicas que somos nós. Tá bom, abençoados. Então tudo o que foi enviado às comunidades gentílicas foi Deus que orientou? Aí o santo vai falar assim, mas se está na Bíblia, eu creio. Tá bom, abençoado. Então, por que Paulo em profecia disse que penetrariam lobos vorazes no rebanho? Quem eram esses lobos? Paulo não estava apontando para os papas? Indiretamente, sim.
Mas diretamente, ele apontava para aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido em outros tempos. Deus não leva em conta a aparência do homem. Pensei que iam acrescentar alguma coisa à minha vida, nada me acrescentaram. Quem foi estes? Os discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo falava dos tais que em Gálatas, está lá para todo mundo ver, mostraram as suas garras ferozmente. Então, abençoados, passou de Paulo, temos que colocar a lente paulina. Logo, graça não é Apocalipse. E a discussão já começa logo no nome, Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. E Apocalipse, segundo o primeiro capítulo e o primeiro verso, diz que foi visão. Já começa a confusão. Então, para nós, as epístolas de Paulo, que não é de Paulo, que fique bem claro, nem se Paulo quisesse iria desenvolver raciocínios como os que encontramos para combater o pecado, por exemplo. Nem se Paulo quisesse. Então, abençoados, vamos ser elegantes. As cartas que Cristo inspirou Paulo a escrever, e isso para nós é que importa. Vamos lá então, está na hora de nos alimentar com a palavra da graça. E a minha oração é que seja derrubada qualquer altivez e sofisma que se levanta contra esse conhecimento. Levamos agora ao trono da graça cativo as nossas mentes carnais e ativamos a mente de Cristo para que entendamos as revelações por trás das palavras. E que esta mensagem desperte dentro de cada um a consciência de estarmos livres para sempre do pecado. Estão atentos aí? Vamos lá? Vamos então começar lendo o livro histórico de Mateus, capítulo 27, versículo 50 ao 51, que diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Meus amados irmãos e minha família da fé, homens e mulheres impecáveis, aqui está mais uma prova irrefutável de que o pecado não existe mais. A passagem está clara, está dizendo que o véu do templo se rasgou. Abençoados, quem entende um pouquinho só de lei e graça já pode entender toda essa mensagem, porque já foi aclarado. Vocês conhecem como era dividido o templo? Olha, havia um quintal, um espaço do lado de fora, onde ficavam os prosélitos. Para quem não sabe o que é prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, e onde faziam-se os sacrifícios de animais. Depois, na primeira câmara, era onde se reunia a congregação, e ali faziam seus cultos, sua liturgia. Tudo era feito naquele local, e se chamava Santo Lugar. E ao fundo havia um véu, uma espécie de uma cortina, que separava o local do culto do resto do templo, que era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança antes dela sumir. E neste último lugar só se entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, para trazer o sangue dos animais mortos e incensos para fazer a expiação do pecado do povo. Naquele lugar, se qualquer um entrasse sem ser o sumo sacerdote, era fulminado. E até os sumos sacerdotes, na época, que não estivesse com tudo em dia com Deus, era também fulminado. Por isso que eles já entravam com uma corda amarrada em seu corpo, para que caso fossem fulminados, os de fora somente puxavam a cordinha, porque ninguém era bobo de entrar lá. E lá ele sentava e ficava a meditar, ficava meditando, a falar com o Senhor para pedir perdão pelos pecados. E lá dentro não se podia sequer suar, porque suar é sinal de sacrifícios e obras. E na presença de Deus, ninguém pode fazer sacrifício. E o que fazem o povo do sistema mediante a Deus, quando esse véu se rasgou? Quando fazem obras de justificação de pecado para queimar a carne, quando se ajuntam na ceia para lembrar pecados, estão imitando os judeus, uma imitação pobre, diga-se de passagem. Então lá dentro não podia suar. E depois que havia sido expiado o pecado, o povo judeu estava limpo perante o Senhor. E agora sim poderiam participar das festas e se assentar na mesa. Era assim que acontecia e acontece todos os anos lá em Israel. Porque para eles o pecado era assim: pedia perdão, Deus perdoava e lá estava o povo metido em pecados novamente. E se fazia necessário, uma vez por ano, entrar o sumo sacerdote lá com todos esses paramentos que eu acabei de explicar para vocês. E esse pessoal, abençoados, tem uma facilidade de reviver o velho homem com seu corpo de pecado. Mas lá para os judeus é até entendido, né, abençoados? Por quê? Porque lá eles estão aguardando o Messias. E agora para o povo que se diz cristão e creem que Jesus foi o Messias, e o que eles fazem revivendo o pecado? Revivendo o velho homem. Eles, na verdade, estão cuspindo na cruz de Cristo
E o pecado era o que fazia a separação entre nós e Deus. Eu disse era. Mas o texto de Mateus diz que algo aconteceu. Vamos reler? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, ou seja, morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Abençoados, esse grito não foi em vão, pelo menos para nós em graça. Agora, se você ainda faz parte de um sistema religioso, sai daí. Aí você me pergunta, André, quem é o sistema religioso? Abençoados, oficialmente eu conheço dois, porque hoje já há mais por aí. Mas isso é um assunto para um outro tema. Eu conheço o sistema religioso católico e protestante, são dois, e que hoje são chamados os evangélicos. E estes pregam aqui tudo com um tom de ameaças. Isaías 59:2, eles adoram essa passagem, que diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora, abençoados, vamos falar de uma coisa, iniquidade e pecado são as mesmas coisas? Para eles sim, para nós não. Abençoados, iniquidade é a ação, é a prática. E pecado é a via pelo qual você é condenado mediante aquela prática. A iniquidade está intimamente ligada à natureza carnal e caída do homem. E ela sai, André? Não. Está lá, Gálatas 5, 19 a 21. Não sai enquanto tiver uma carne de pé. Ela vai estar aí. Foi por isso que Cristo veio matar a carne, está entendendo? E pecado sai? Sim, saiu. E não volta mais. Senão Jesus teria que se meter em um ventre virgem e nascer e começar tudo de novo. E separar aquilo que é praticado, que são as coisas ruins de pecado, é essencial para te ajudar a matar o pecado da sua consciência. Abençoados, uma coisa é a prática. Essa não vai parar, está aí na sua carne. Por isso que falamos o diabo carne. E separar isto do pecado é vital para nós. Porque o pecado é a única forma de ser condenado. Então o pecado não é o mal. O pecado é uma lei que, se você caísse nela, estaria em apuros. E para que isso se torne vida diante de você agora, eu vou ilustrar uma situação. Vamos supor que uma pessoa roubou e foi presa. Abençoados, atenção. E a iniquidade faz isso, te prende. Por isso, tem muita gente que não reina em vida, porque acha que a vida é só desfrutar, 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 e só vivem em maus lençóis. Cuidado, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar, este colherá. Mas tranquilo, porque tudo em graça é tranquilo, porque há erros que iremos cometer, quer queiramos ou não. É assim que tem que funcionar. E isso também é papo para uma outra conversa. Vamos voltar ao roubo. Então, a pessoa é presa. O que ela cometeu? Uma iniquidade, uma coisa má, e foi preso. Daí, segundo a lei do nosso país, o delegado manda prender o abençoado, então os detetives vão à procura de elucidar o caso, reunir provas e tudo mais que cabe dentro de um processo. Depois tudo é reunido e é direcionado ao juiz, que marca um julgamento. Então a iniquidade gerou uma prisão e uma infração, que gerará uma condenação. O pecado é o que aponta a infração e tem que estar escrito em algum lugar. Como as leis brasileiras, tem que estar escrito. Porque se não estiver escrito, como o juiz pode aplicar a condenação? E onde está escrita a lei que julga o pecado? A infração, o delito cometido. Não está na sua cabeça, não está na cabeça do seu pastor, nem nas normas de comportamento da sua igreja. Não está na saia, não está no paletó, não está em suas roupas. Isso é o que o sistema quer que nós acreditemos. Mas não está. Está na lei de Moisés, que é a lei de Deus. Está lá no Antigo Pacto, Levíticos. E a pergunta, o que nós temos a ver com Levítico? O que temos a ver com Israel? O que temos a ver com o judaísmo? Nada. Se nem na época que a lei estava de pé, podíamos ser considerados judeus, não podíamos participar de seus cultos. Estávamos lá fora no quintal, estávamos banidos da promessa. O que faz esse monte de pastor levando bandeira de Israel, candelabro, propiciatório, arca da aliança para seus cultos? Eles estão dizendo que o Messias não é Cristo. Estão pisando em Jesus Cristo. Estão se opondo a tudo o que é Jesus. São anti-Jesus, anticristãos. Então agora que eu trouxe vida e diferença entre iniquidade e pecado, vamos passar a parte mais deliciosa dessa mensagem para entender o que houve, depois do véu rasgado, porque aconteceu alguma coisa.
Vamos então passear em Hebreus capítulo 9. Abençoados, aqui em Hebreus capítulo 9 estão provas irrefutáveis sobre o fim do pecado. Vamos começar lendo a partir do verso 2. Hebreus 9, 2 e 3 diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, e é o que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Então, abençoados, vamos trazer novamente este entendimento que falei no começo, e agora com mais riqueza de detalhes. Prossigamos. Vamos agora ao verso 7, que diz: mas no segundo, se referindo ao Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Abençoados, por que aqui nesse verso está falando sem sangue? Quem já sabe, sabe. E quem não sabe vai descobrir daqui a pouco, porque eu vou falar. Mas vamos continuar. Vamos agora ao verso 9. Hebreus capítulo 9, verso 9 diz: que é uma alegoria para o tempo presente. Olha aí. Em que se oferece dons e sacrifício, que quanto à consciência, atenção, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que isso está acontecendo até nos dias de hoje. Que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar quem pratica isto. E o que fazes a igreja que ensina o povo a jejuar para se purificar? Abençoados, isso, essa mentalidade, essa consciência de jejuar para purificar, traz mais condenação. Porque jejua, jejua e jejua e a carne sempre aprontando. E jejua de novo, e jejua mais uma vez, e o que a carne faz? Apronta. E isso vai trazendo uma condenação tão forte. Isso desenvolve uma consciência de condenação. Por isso que para o crente tudo é condenável, porque desenvolveram em suas práticas a má consciência. E qual o objetivo dessa mensagem? Purificar a sua consciência, ajudar você a desenvolver uma limpa consciência. E para que, André, eu tenho que desenvolver isto? Para reinar em vida. O governo de Deus, a lei do Espírito de vida, manda você reinar em vida. E para que isto aconteça, você tem que entender, uma vez por todas, que você está em paz com Deus. E depois disto, entendas por que nasceu, qual o seu dom no corpo de Cristo, como você vai ser um Cristo andante nesta vida. Se nem sabes o seu dom, é por isso que você tem que desenvolver essa limpa consciência. Abençoado, muita gente riu a primeira vez quando eu falei essa palavra, Cristo andante. Isso é bíblico, André? Sim. Vamos lá, abre aí. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo. Olha só, morto. Olha porque você tem que desenvolver essa consciência. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo em ti? Se move em ti, anda por ti, respira por ti, vives por ti. És um Cristo andante, sim ou não? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. O que é viver pela fé? Viver pelo que está escrito. Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ter a consciência e valorizar o sacrifício. É por isso que você tem que entender isto. E o verso 21 de Gálatas 20 diz que quem não vive assim aniquila a graça de Deus. Só você ir lá e ver no verso 21. Não seja um aniquilador da graça de Deus. Vamos prosseguindo aqui em Hebreus. Isso, abençoado, não traz perfeição, porque se isso trouxesse perfeição, não teria se tirado o primeiro para estabelecer o segundo pacto, a graça. Porque lá está escrito, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. O que Paulo está dizendo? Ceias, jejuns, abluções, que é batismo em água, ou qualquer coisa para te justificar as iniquidades da carne, não prestam mais, espiritualmente falando. E hoje está chegando o tempo da correção. E se você deixar ser corrigido. Vamos prosseguindo adiante, agora no verso 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11.
Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Abençoados, notem a frase bens vindouros. Vocês sabem o que significa isso? Você já ouviu aquele louvor que é cantado dentro das igrejas do sistema, que cantam assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Já ouviram eles cantarem isso? Agora, sinceramente, você que vive dentro desses templos aí, isso aqui é verdade? Se tem diabo, se tem pecado, se corres o risco de perder a salvação, como podem cantar que Cristo conquistou na cruz? Que conquista é essa que se perde? Abençoados, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time de futebol, de vôlei, seja lá o que for, ser campeão e perder a faixa, perder o título. Vai lá na sala de troféus aí de um grande clube, vai lá, estão todos os campeonatos lá. Abençoados, será que é só Cristo que perde? E ainda cantam isso? Não sabem nem o que estão cantando. Abençoados, ele não entrou em uma igreja como dizem os pastores e padres, que chamam o recinto de cultos de casa de Deus. Nunca foi, porque o primeiro pacto eles falharam, mas no segundo é impossível falhar. E aqui é outra prova irrefutável sobre o fim do pecado. Ele efetuou eterna redenção. O que é eterna redenção para você? E não foi sangue alheio de animais, foi o próprio sangue de Deus que jorrou naquela cruz. Vamos agora passar o verso 13 que diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Se o sangue alheio foi capaz de purificar a carne, notem o objetivo da lei. O objetivo da lei era purificar a carne. Por isso que sempre se fazia necessário mais sangue, mais sangue, mais sangue. Porque a carne é o problema. Ela não se submete a Deus. É uma lei. Por isso que o sistema religioso parou aqui na carne. Tudo lá é para a carne. Mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará as vossas consciências. E o que eu venho falando nesta série de mensagens: purifiquem as vossas consciências, porque aí é o trono da graça, aí é o governo de Deus. Só assim podereis servir ao Deus vivo, ao Deus da graça. Por isso que é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Abençoados, vamos entender este verso invertendo a sua ordem, ok? Porque o testador já veio. E se o testador já veio, já não é mais promessa, é fato. Tomamos posse, é nossa herança. Ou seja, se cremos que o testador foi eficaz no que fez e tirou o nosso pecado, já não é promessa, é fato consumado. Daí então recebemos a herança eterna. O que é a herança eterna? Salvo, sempre salvo, perdoados para sempre, sem manchas para sempre, limpos para sempre, tudo é para sempre. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. E a autenticação de tudo que foi falado é que o testador Jesus de Nazaré morreu. E é isso que nos dá a certeza. Agora vamos passar ao verso 22, que diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que eu disse lá no começo que o sangue é a única forma de purificação segundo a lei do próprio Deus. Vamos agora passar ao verso 24, que diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, que cada ano entrava no santuário com sangue alheio. Uma só vez Cristo entronizou a face do Deus oculto e trouxe a imagem de Deus, que é Cristo, e Cristo em nós, a esperança da glória. Vocês estão entendendo, cristãodantes? Foi uma única vez que houve essa entronização. O Deus que não havia rosto nem fisionomia assume um corpo em Jesus de Nazaré, morre e ressuscita com a face de Deus, que é Cristo Jesus. E ele foi o primeiro corpo glorificado. Deus escolheu um corpo glorificado para habitar, e que você vai receber um igualzinho no tempo oportuno. E hoje essa consciência tem que desabrochar em você. Hoje você reflete a face do Deus invisível. E se você é um Deus não pode pecar. Um Deus não pode viver com medo de ir ao inferno. E inferno é um argumento pobre, sustentado pela religião. Um Deus não anda por aí preocupado com o erro. Não, um Deus não faz isso. Um Deus se levanta e diz, olha, eu errei, que eu pague por isso, mas continuo sendo um Deus. E quando os pensamentos lhe assaltarem, diga a ele, carne, você está morta. Quando você fala isso, até o dia que ela não virá te dizer mais nada, porque ela vai dizer, olha, com isso aí não adianta. Você é um mais que vencedor, um próspero, abençoados com todas as bênçãos, um Deus nesta terra. E vamos prosseguindo. Verso 26, que diz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui está mais uma prova irrefutável do fim do pecado e seu aniquilamento. Abençoados, o sistema religioso, eles até entendem. Só que, se a gente for pensar como eles, vejam bem, parece que Cristo só veio para trocar, né? Porque hoje dentro das igrejas evangélicas e católicas só não se matam animais, porque eles creem que o sangue de Cristo perdoa o pecado, mas até você pecar de novo. Então Cristo só veio para salvar os animaizinhos que morriam, e você não. Que interessante, né? Que pensamento, abençoado. Olha bem, abençoado, está claro. Eu acho que mais claro que isso, como diz o meu amigo, o galo não canta. Vamos prosseguindo nessa estrada de Hebreus capítulo 9 e vamos refutando o pecado em provas irrefutáveis. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Abençoados, preste atenção, assim como nós também vamos morrer uma vez, e para sempre, isso na carne, assim também o sacrifício de Cristo foi eficaz, foi uma só vez. E nesta passagem há um mistério tremendo. Vamos entender o que está escrito aqui com os olhos iluminados? Se estamos de fato sem pecados, porque ali diz tirar o pecado de muitos. Muitos não é todos, concordam? Porque nem todos se deixarão ou não foram predestinados a esta glória de entendimento. Serão aclarados quando chegarem no outro plano de Deus, mas aqui viverão em trevas. São filhos e estão salvos eternamente, iguais a nós. Porém, sem esse conhecimento, porém, sem essa consciência. Então, quando entendemos que Ele tirou o nosso pecado, e neste caso somos os muitos, e hoje não estamos mais esperando a salvação. Lá no sistema, eles esperam a salvação. Por isso, vivem pesquisando se Cristo voltou ou não voltou. E há abençoados cada estudo tremendo sobre isso, né? Quem gosta aí de perder tempo, quer dizer, estudar, tem um prato cheio. Tem o pessoal que crê que Jesus veio no ano 70. São estudos interessantes. Tem o pessoal que crê que Jesus é um extraterrestre. Sabiam disso? Os mormons acreditam que Jesus era um extraterrestre. Muito legal, né? Tem o pessoal do Testemunho de Jeová, que fala dos 44 mil. Também muito interessante. Tem o pessoal do sistema que procura evidência de quando vai ser, né? Tem pastores que até fazem cálculos matemáticos para saber quando Jesus virá.
Tem os cabalísticos, que creem que Cristo voltou nos anos 2000. Lembram-se daquela frase que diz: de 1000 passará, mas de 2000 não passará? Eles estudam fortemente sobre isto. Está aí, abençoados, um prato cheio para quem gosta disto, está aí. E aqui em Hebreus, vou retornar a falar, Hebreus 9, versículo 9 e 10 diz que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, ou seja, as coisas da carne, e que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Consistindo, olha aqui, ó, comidas, bebidas, abluções para justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Abençoados, estas coisas não trazem perfeição, traz somente confusão, mas tem gente que gosta de andar confuso, em confusão. Tranquilo, em graça pode, abençoado. No outro verso há uma revelação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, está aqui, eu vou repetir. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, se formos aclarados que ele nos tirou o pecado, logo ele já apareceu a segunda vez, porque a consciência que temos é que nada nos falta, estamos completos e perfeitos nele. Então eu chego à conclusão que ele já nos veio antes da fundação do mundo e que nem em um segundo ele se separou de nós. Ele continua nos cuidando, mesmo em espírito, lá ainda informe, nós não lembramos disso. Estávamos lá sem forma, junto com os nossos irmãos. E de repente Jesus nos meteu no ventre da nossa mamãe e disse: olha, vocês vão lá, vão nascer em 1900 e outros em 2000. E vocês vão andar na terra sem pecados, sem manchas, sem coisa alguma. Serão iguais a mim, o Papai Deus. Claro que eu estou conjecturando, tá bom? Então talvez neste momento os nossos olhinhos espirituais se encheram de lágrimas. Quem sabe pensando em não querer se separar de Cristo, porque quem quer se separar de Cristo? Então de repente o nosso Cristo se levanta e diz: por que choras? Eu vou contigo nesta jornada. Abençoados, isso é uma consciência, isso é poder de Deus para as nossas vidas. Ele sempre esteve conosco, só que a religião nos enganou. E esse conhecimento, essa consciência religiosa, nos gerou a morte para Deus. Por isso que de vez em quando somos afanados com as informações sobre chip de besta, sobre o Apocalipse de João, das profecias de Daniel. Ficamos preocupados porque há rumores de guerra. Aumenta-se o desamor, a desunião, a maldade do ser humano e procuramos compensar isto o quê? Com os estudos que fazemos e até encontramos aconchego na letra. Porém, a letra não traz paz, porque sempre tem outro que vai vir com uma ideia nova, uma nova moda, mas nós não andamos por moda, nós andamos de fé em fé, de glória em glória. E quando chegamos à maturidade, até damos ouvidos para algumas coisas, pois somos educados e ouvimos os abençoados. Mas o que é isso? Mediante ao mundo espiritual, no qual estamos assentados com Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é isso em saber que a face de Deus é a sua face e ela brilha, porque você tem conhecimento de onde veio, o que está fazendo e para onde vai. Abençoados, mais uma vez, compartilhem essa mensagem simples e poderosa para aniquilar sofisma e altivez que se levanta. Compartilhe lá naquele grupo de WhatsApp e que lá estão os grandes estudiosos, aqueles que gostam de se apegar, aos estudos. Divulguem ao máximo, curtam, compartilhem, inscrevam-se em nosso canal para fortalecer mais e mais esta palavra linda e maravilhosa aos 4 cantos do Brasil e do mundo. Ligue-se nas mensagens aqui da Graça Pura, lá está cheio de temas que quando eu gravei, eu não tinha dimensão do que isto está se tornando hoje. Está lá, está cheio de mensagens que fará você reinar em vida e ser assim, um Cristo andante nesta terra. Baixe o aplicativo da Graça Pura hoje mesmo, não percam tempo, porque essa é a graça. Entender que as coisas humanas merecem nossa atenção, mas a maior glória da segunda casa é saber que somos espirituais, que sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. E a maior delas é produzir essa limpa consciência para que entendamos o nosso chamado, a nossa participação dentro do corpo de Cristo e que estamos livres do pecado, livres da lei, estamos na graça. E o apostolado, as suas revelações nos conduzirão de glória em glória, de fé em fé. E que a palavra corra!
Descontamine-se. Graça pura.